Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, irmã Tainá aqui. Jó e o cônjuge que foi embora. Existe ligação entre isso tudo? Realmente existe. Olha só, essa analogia, ela vai trazer a história do seu cônjuge e a história de Jó, que escolheu o seu cônjuge, escolheu viver o adultério e Jó escolheu dedicar-se a Deus. Jó traz uma reflexão sobre fé, perseverança e restauração. Nós vamos refletir sobre essas duas histórias que aparentemente são distintas, mas que carregam lições profundas para quem enfrenta desafios no casamento. De um lado, temos Jó, um homem íntegro que perdeu tudo, incluindo sua família. Do outro, o cônjuge que abandona o lar para viver no adultério. O que a palavra do Senhor nos ensina sobre essas duas situações? Você consegue entender que nós vamos refletir sobre isso de uma forma mais próxima da sua realidade. Entenda que o deserto, ele parece uma tempestade e que alguém sensato está ali olhando e lamentando. Então, Jó, ele era um homem totalmente íntegro e temente a Deus. Ele vivia uma vida exemplar, mas tudo mudou repentinamente. Em um curto período, ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos e ele perdeu a saúde. E ainda assim, Jó permaneceu fiel, dizendo: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21. Jó enfrentou abandono, ele enfrentou incompreensão dos seus amigos, além das duras palavras de sua esposa, que disse: Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2, versículo 9. No entanto, Jó não cedeu a essas tentações e muito menos se rebelou contra Deus. Quando nós comparamos o seu cônjuge com essa questão de Jó, o que a gente vai entender quando a gente vai comparar o seu cônjuge? Você está olhando o seu lar vazio, sem o seu cônjuge, sem a sua aliança. Alguém se retirou dali. Assim como Jó teve uma grande perda, quem é abandonado pelo cônjuge para o adultério vive uma experiência de deserto. Você está vivendo esse deserto. E o seu cônjuge que saiu também. A dor, ela é real, profunda e muitas vezes acompanhada de dúvidas. Por que isso aconteceu comigo? Será que Deus me abandonou? Na Bíblia, o adultério é comparado à infidelidade de Israel para com Deus. Em Oséias, Deus usa o casamento do profeta como um símbolo de seu amor pelo povo, mesmo quando o povo o trai. Na palavra do Senhor está falando assim: Eu os curarei da sua infidelidade, eu os amarei de todo o meu coração. Oséias 14, 4. O ponto que a gente pode comparar Jó com o abandonado, você no caso, é que você ora, você derrama suas lágrimas com a expressão de fé e confiança, mesmo que você não veja nada. Quando a gente está comparando Jó e você, vão compartilhar de 3 grandes desafios. A perda. Jó perdeu tudo. O cônjuge abandonado perde a família e a estabilidade emocional. O isolamento. Jó foi incompreendido. O abandonado, às vezes, é julgado. Quantas vezes você não foi julgado? A tentação de desistir. Jó foi tentado a blasfemar contra Deus. O abandonado pode ser tentado a perder a fé e retribuir a traição com outra traição.
Mas ambos também partilham de uma promessa que Deus é fiel para restaurar esse casamento. Vocês conseguem entender que Deus tem propósito, mas você tem que ficar firme para isso. Quando se pensa numa reconciliação, você vai pensar que Deus vai colocar novamente a aliança no seu dedo e no dedo do seu cônjuge. E vai ter Deus ali como a imagem a ser seguida, porque nós precisamos nos comportar como Jesus. É Jesus que está ali, não somos nós. Jó foi restaurado por Deus e ele recebeu em dobro o que havia perdido nas suas relações. Foram curadas e a fé dele foi fortalecida. Da mesma forma, Deus pode trazer a restauração para quem permanece fiel, mesmo no deserto do abandono. Lembre-se da promessa que está em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você foi traído, entregue a sua dor a Deus. Assim como Jó viu a vitória no final, você também pode testemunhar o seu milagre, seja pela restauração do seu casamento, seja pela cura do seu coração. Deus é especialista em transformar perdas em vitórias. A cruz é o grande marco da nossa fé. Confie no Senhor, pois Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar. Preserve-se assim como Jó e creia na restauração que só Deus pode trazer para a sua vida. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou-o novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Jó, para ele ter tudo que ele reconquistou, ele teve que se reconhecer que ele era frágil, reconhecer que ele precisava de Deus e reconhecer que ele precisava orar pelos amigos dele. E foi isso que ele fez. Ele orou pelos amigos dele. Então, hoje, vamos orar também pelos nossos amigos? Vamos orar, além de orar pelos nossos cônjuges, vamos orar pelos cônjuges de outras pessoas? Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor reestabeleceu e restaurou em dobro tudo aquilo que Jó perdeu, eu peço, Senhor, que o Senhor restaure na vida dos meus irmãos, na minha vida, na vida de cada um de nós. Pai, que toda honra e toda glória seja dada a Ti. Hoje, nós compreendemos e percebemos a graça, a união e a paz que o Senhor tem feito com cada um de nós. Pai, eu creio, Senhor, na Tua obra, toda honra e toda glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? A paz, Senhor.